O Campeonato Brasileiro está na fase decisiva e a disputa contra o rebaixamento está cada vez mais acirrada. E aí, quais serão os times que serão rebaixados? O Atlético Goianiense está praticamente rebaixado, mas sobram 3 vagas e temos 6 equipes aí brigando para não estar entre esses 3, que são Corinthians, Atlético Paranaense, Juventude, Vitória, Cuiabá e Fluminense. Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai simular as rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito aí a trazer novos conteúdos. Faltam 83 partidas para o encerramento do campeonato, que são 8 rodadas, mais 3 jogos atrasados. Um da 17ª rodada, que não vai interferir na zona de abaixamento, que é Internacional e Flamengo. Tá? Nesse vídeo a gente vai focar somente nessas equipes aí que estão brigando aí contra o rebaixamento. Então o Atlético Goianiense, que já está praticamente rebaixado, eu nem incluí nos jogos aí, não, para o vídeo não ficar maçante, senão são muitos jogos. Eu simulei as 83 partidas, porém no vídeo aqui eu vou trazer somente as partidas das equipes que brigam contra a zona de abaixamento, que são Corinthians, Juventude, Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense e o Cuiabá, que está assim, mais abaixo, mas ainda tem chances de escapar, né? Embora remotas, ainda tem chance de escapar. Como o campeonato ele é decidido, primeiro, em número de pontos, em segundo, em número de vitórias, eu basicamente coloquei os resultados de vitória, empate ou derrota. Então eu coloquei 1 a 0 para o time da casa, 0 a 0 ou 1 a 0 para o time visitante. Tá? O critério de saldo de gols eu não simulei aqui. Tá? Porque eu acredito que no final basicamente será decidido em número de pontos ou número de vitórias. Os primeiros jogos aí são os atrasados da 19ª rodada, faltam 2 jogos que tem times aí que brigam contra o rebaixamento. Então a gente tem Vasco e Cuiabá, o Vasco em casa, eu coloquei aí o resultado de vitória para o Vasco. E o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense tem um time bom, mas assim, tá numa draga danada, não ganha desde julho. E então eu coloquei o resultado de empate aí do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. E aí a gente vai para a 31ª rodada. A gente tem Vitória e Fluminense, um duelo direto aí contra o rebaixamento. Eu coloquei o resultado de empate. O Fluminense está numa crescente, né? Mas o Vitória também é um time duro de jogar, um time difícil de jogar. Então eu coloquei o resultado de empate. Depois a gente tem Cuiabá e Corinthians. O Cuiabá tá mal, o Corinthians está numa crescente, embora aí, né, foi eliminado da Copa do Brasil, mas ele está numa crescente, então eu coloquei vitória de 1 a 0 para o Corinthians fora de casa. Depois a gente tem Flamengo e Juventude, Flamengo em casa, coloquei vitória para o Flamengo. O Atlético Paranaense contra o Cruzeiro, coloquei o resultado de empate. Situação difícil do Atlético e o Cruzeiro tem um time razoável. E aí a gente vai para a 32ª rodada. Bragantino e Cuiabá, coloquei a vitória do Bragantino. Fluminense e Grêmio, coloquei o resultado de empate. Tá? O Grêmio também está numa situação delicada, embora ainda não coloquei ele na análise, porque eu acredito que ele não vai ficar ali entre os últimos. Corinthians e Palmeiras, embora o Corinthians jogue em casa, o Corinthians tem sido freguês do Palmeiras nos últimos jogos, nos últimos anos, né? Então coloquei vitória do Palmeiras. Atlético Paranaense e Vitória. Aí é um duelo direto, eu coloquei uma vitória do Atlético Paranaense e Juventude e Fortaleza. O Juventude em casa é muito bom, mas o Fortaleza ainda brigando pelo título e tem um excelente time. Coloquei o resultado de empate. Já na 33ª rodada, a gente tem Inter e Fluminense. O Inter tá muito bem, tá numa crescente, brigando só no Campeonato Brasileiro. Coloquei vitória do Inter. Vitória e Corinthians. O time do Vitória no Barradão é um time também enjoado de jogar. Coloquei o resultado de empate. Botafogo e Cuiabá. Botafogo brigando pelo título. Vitória do Botafogo. São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo brigando aí para Libertadores. Só tem o brasileiro também. Coloquei resultado de vitória do São Paulo. E ainda a gente tem Juventude e Bahia. O time do Bahia é um time bom, também tá brigando ali pelo Libertadores. Coloquei o resultado de empate. Já na 34ª rodada, Grêmio e Juventude, é um clássico aí gaúcho, né? Coloquei a vitória do Grêmio. Cuiabá e Flamengo, coloquei vitória do Flamengo. Fluminense e Fortaleza, coloquei o resultado de empate. Corinthians em casa contra o Cruzeiro, vitória do Corinthians. O Atlético Paranaense em casa contra o Atlético Goianiense, que provavelmente já vai estar rebaixado matematicamente nessa rodada, vitória do Atlético Paranaense. E Criciúma e Vitória, o time do Criciúma joga muito bem em casa, vitória do Criciúma. E aí vamos para a 35ª rodada. Bahia e Atlético Paranaense, vitória do Bahia. Botafogo e Vitória, Botafogo brigando pelo título, vitória do Botafogo. Fluminense e Criciúma, vitória do Fluminense em casa. Embora o time do Criciúma é muito enjoado,
talvez aí um resultado de empate seria até razoável. Corinthians e Vasco, vitória do Corinthians em casa, acredito que não tem como ser outro resultado para o Corinthians, embora em 2007, quando o Corinthians caiu, foi o resultado contra o Vasco em casa, que o Corinthians perdeu, que praticamente selou o rebaixamento do Corinthians. E Juventude e Cuiabá, tá? O Juventude em casa, vitória do Juventude. Na 36ª rodada, Vitória e Fortaleza, coloquei o resultado de empate. Fortaleza possivelmente, acredito que já não esteja mais brigando aí pelo título, mas brigando pela Libertadores. Cuiabá e Bahia, o resultado de empate. Atlético Mineiro e Juventude, vitória do Galo, jogando em casa. Embora o Galo, possivelmente com a final da Libertadores, final da Copa do Brasil, pode ser que o Juventude surpreenda nesse jogo aí. E aí a gente tem Atlético Paranaense e Fluminense. Eu acredito que talvez o Fluminense já esteja até salvo do rebaixamento ou próximo disso, né? Mas eu coloquei o resultado de empate contra o Atlético Paranaense. Criciúma em casa contra o Corinthians, vitória do Criciúma. O Criciúma tem um time legal e em casa é forte. Vamos para a penúltima rodada, Vitória em casa contra o Grêmio. Eu acredito que o Grêmio já tendo escapado do rebaixamento, acredito na vitória do Vitória. São Paulo e Juventude, vitória do São Paulo em casa, ainda brigando pela classificação da Libertadores. Fluminense e Cuiabá, vitória do Fluminense em casa. Corinthians e Bahia, empate. Eu acredito que o Bahia ainda vai estar brigando pela Libertadores. E Atlético Paranaense e Bragantino, o resultado de empate, mas eu acredito que esse possa ser um jogo de vitória do Atlético Paranaense. Mas aqui eu acho o empate um resultado razoável. E vamos para a rodada derradeira. Cuiabá em casa contra o Vasco, eu acredito que o Vasco já não brigando por nada. Eu coloquei a vitória do Cuiabá. No duelo dos Atléticos, o Atlético Mineiro em casa, eu coloquei vitória contra o Atlético Paranaense, mas vai depender muito qual o ânimo que o Atlético Mineiro vai chegar nesse jogo. Acho que o Atlético Paranaense pode surpreender. Flamengo e Vitória, vitória do Flamengo. Palmeiras e Fluminense, eu acho que vai ser jogo de título, né? Briga de título ali do Palmeiras com o Botafogo, vitória do Palmeiras. E por fim, Juventude em casa contra o Cruzeiro, eu coloquei a vitória do Juventude. Acredito que o Cruzeiro não vai estar brigando por mais nada e vai ser um jogo talvez decisivo aí para o Juventude sair da zona de abaixamento. E aí a gente completou aí a simulação. Como eu citei anteriormente, eu fiz a simulação de todos os jogos, mas no vídeo aqui, para não ficar maçante, a gente foi só nessas equipes aí. Bom, e vamos para a classificação final, então. Em 20º lugar, o Atlético Goianiense, que terminou com apenas 23 pontos. Eu nem coloquei ele na simulação aqui dos jogos, né? Fui citando porque a situação dele já era tão ruim que eu já acredito que não tem salvação. Em 19º lugar, o Cuiabá, que a situação também era muito ruim, mas eu ainda coloquei porque ainda tem chances ainda de sair. Mas na simulação aqui, ele terminou com apenas 31 pontos. E aí vamos para as equipes ali que estão brigando ali e tá imprevisível, né? Que são Corinthians, Juventude, Atlético Paranaense e Fluminense. Em 18º, o Vitória terminou com 38 pontos, com 10 vitórias, e terminou rebaixado. Em 17º, ficou o Atlético Paranaense com 41 pontos, ou seja, na minha simulação aqui, com 42 pontos seria suficiente para salvar. Então, rebaixados foram, na simulação, Atlético Paranaense, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então, se salvaram o Juventude, que terminou com 42 pontos, o Corinthians com 43, o Fluminense com 46, que ainda conseguiu terminar em 12º, ainda ficou ali abaixo dele o Vasco e o Criciúma. Bom, pessoal, essa foi a minha simulação. E aí, o que vocês acharam? Quais resultados vocês concordam, quais não concordam? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso aí ajuda muito a incentivar para trazer novos conteúdos, beleza? Então, até a próxima. Valeu, pessoal!